Tem outras histórias que a gente pode conversar também, saindo desse universo de quadrinhos e super-heróis, por exemplo, quadrinhos que retratam a Segunda Guerra. A gente tem Maus, do Art Spiegelman, que ele retrata todo o sofrimento dos judeus, já que o pai dele sofreu no campo de concentração, e retrata como era o campo de concentração relatado pelo pai. Então, cara, é um quadrinho que você... Isso Um eles mostram em quadrinho, um quadrinhos? quadrinho. É Caramba. muito Nossa, forte. deve ser um negócio. É isso que eu ia falar, Ah, deve isso ser um aí deve negócio ser bem elétrico E forte mesmo. assim, mesmo. o que que ele faz? Animais com características humanas. Então, os ratos são os judeus, como os judeus chamavam, eram chamados pelos nazistas. Os alemães são os gatos, os americanos, cachorros, Olha que doido, cara. poloneses são os porcos e assim por diante. Então, eles vão retratando a realidade do campo de concentração e a história das memórias desse sobrevivente. E aí é muito forte. E falando muito francamente, eu não costumo me emocionar com leitura, seja de filme, literatura, quadrinhos, não costumo. Eu curto, vejo, bacana. Tem um ou outro filme que eu entro na história e me emociono mesmo, mas Maus, que é essa história, impossível parar de ler, impossível não derramar lágrimas lendo, impossível. Ah, deve ser Você vai entrando, fortíssimo, o fortíssimo. início é meio devagar, porque você não está acostumado com aquele estilo dele. Depois de 5, 6 páginas, você já Já- entrou, Já tá dentro da Sua não mente, história. sua mente já tá prontinha para... contaminada exatamente com o roteiro, com a. Do Tem jeitinho que ele outra, queria. exatamente. Exatamente, esse é o E, perfil que ele e criou foi foi esse. publicado durante 2 anos, de forma seriada, e hoje saiu encadernado no Brasil, em volume único. Mas originalmente era uma série que ia saindo nesses quadrinhos alternativos norte-americanos e veio um fenômeno. E a coisa é tão louca por ele retratar os campos de concentração, o nazismo e etc., que volta e meia nos Estados Unidos tem movimentos para tirar esse quadrinho da história, das escolas. Por quê? Tem palavrão, tem nudez, mas na verdade existe um negacionismo norte-americano que quer dizer que não Quanto a houve o isso aí, holocausto, não É, teve nada disso e etc. Isso não pode estar na eles querem escola. mudar a história, apagar da Sempre. história, ó, apagar apagar, quer exatamente, apagar. sempre, apagar da história. É, e não é só lá, em vários outros contextos, no Brasil a gente está vivendo esse tipo de coisa. Outro quadrinho muito forte, também da Segunda Guerra, é um quadrinho que é Game Pés Descalços, de uma criança sobrevivente da tragédia do hecatombe nuclear de Hiroshima e Esse é Nagasaki. o mangá, né? É um É um mangá, mangá? 10 Ah, volumes, cada volume tem umas 300 páginas, então dá umas 3.000 Deve ser páginas. forte também esse aí, hein? Cara, é muito forte, porque vai contando o fanatismo do povo japonês defendendo o imperador na época, defendendo o exército, e gente passando fome, gente Gente sofrendo, morrendo. da pior situação do mundo, caramba. e idolatrando quando o filho ia para a guerra, não, vai representar nosso país e tal. E aí você tem o governo ferrado, o imperador, e aí os americanos, longe de defender os Estados Unidos, tá? Jogam a bomba. E ele continua dizendo, não, a gente foi só local, não tem nada. O americano vai lá e joga a segunda bomba. Então isso é retratado na ótica do japonês. Só que não é anti-americano, ele está sendo anti a política da sua época. Então ele vai retratando, por exemplo, é explícito ali, as pessoas derretendo, e aí é Puta mostrado. merda. Depois Massacre. da bomba, os sobreviventes, como é que os Hum, sobreviventes sofriam preconceito com quem não tinha passado pela bomba, ninguém queria chegar perto, era tratado como criminoso, alguns eram mortos. Então, em 10 volumes, tudo isso é contado. Caramba. E é jornalístico e biográfico, porque conta um pouco da história e também acrescenta outros elementos jornalísticos claro. que ele não viveu. Então, além disso, a gente tem de Segunda Guerra, tem pelo menos esses dois mais famosos, do fundamentalismo islâmico, a gente tem Persépolis, que era uma jovem, um quadrinho francês, era uma jovem que vivia no Irã no momento da Revolução Islâmica, e aí era jovem, gostava de Iron Maiden, AC/DC e tal. O Irã, na época, era super desenvolvido nesse sentido. E aí vem a revolução, escolas são fechadas, bebida é proibida, rock é proibido, Reflexo absurdo. total, para tudo. O que que você faz numa ditadura, seja qual for? Puf, Fecha a escola, fecha a exato. Fecha tudo. universidade, e aí ela vai para a Suíça, estuda um tempo fora e volta para aquela realidade, sofre muito com isso. Então a narrativa
da vida dela. Também quadrinhos. Um quadrinho que parece um cordel, com o tipo de desenho que Olha aparece só. ali. É bem curioso. Não é um desenho que te pegue, mas depois que você entra na história, Faz todo fascinante. sentido. é impressionante. É impressionante. A Marjane Satrapi, a artista. Cara, é fantástico isso. Fantástico mesmo. Então, assim, saindo desse Universo, universo cara. de Tem muita coisa, hein, super-heróis, cara? tem muita coisa pra gente discutir, mas muita coisa. Tem jornalismo em quadrinhos. Tá de Jornalismo. sacanagem. Mas jornalismo Jornalismo mesmo? mesmo. O Ué, Joe Sacco escreveu Palestina, o Joe entre Sacco outras coisas. é conhecido, sim. Super. Ele é conhecido esse nome. Ele não é o único, mas assim, é um dos mais conhecidos. Ele faz jornalismo em quadrinhos. Ele faz a proposta de investigação, Deve ser uma top, hein? reportagem investigativa, faz o desenho, publica nos principais jornais do mundo, mas em formato de quadrinhos. Cara, que prende muito mais a atenção do leitor, pode-se dizer. Sim, porque a gente é muito visual. Quer ver uma coisa? Uhum. Até bem pouco tempo, seria 8, 10 páginas de jornal. De um tempo para cá, dadas as mudanças da tecnologia, a gente começou a ler os infográficos. Então, você resume 8, 10 páginas do jornal em Tem uma razão, coisa que cara. a pessoa. E nem tem infográfico. Você dá aquele resumão ali numa Uma imagem. imagem, Aí exatamente. você Não tem é. que analisar aquele negócio. Não é tão Os simples assim. próprios cursinhos também fazem É, isso. Fazem, é mais nessa recente. pegada. Fixação, né? É gráfico de pizza, né? É bem, porque com É. isso, além das fatias, né? Mas com essas informações, a gente é muito visual. Então você pega ali a informação, você já guarda. Então, a gente vai se tornando muito visual. Então faz muito sentido ter um jornalismo em quadrinhos.